Olá, eu gostaria de começar hoje com essa palavra que está escrita ali em Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, mas eu gostaria de ler para você na Bíblia a mensagem. Eu gosto muito dessa Bíblia, ela é uma Bíblia que ela tem uma linguagem diferente, é uma linguagem mais contemporânea, na verdade. E essa passagem ela fala assim: se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece a nossa condição e nos mantém na presença de Deus. Assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, Jesus. Eu gosto demais dessa Bíblia por causa da simplicidade da linguagem dela. E nessa passagem, para mim, a minha compreensão entra muito por essa questão de que o Senhor realmente, Ele revela a nossa necessidade. Queria dar oi aí para Rosângela, para Thaís, para Karina, a Doraci, a Nancy, nossa, a Tatiana, que bom ter vocês aí. Se vocês tiverem um tempinho, hoje eu vou colocar alguns versículos bíblicos, eles não estão aqui na apresentação, então pega um papelzinho aí para anotar isso, para depois vocês poderem ter oportunidade de buscar na Bíblia de vocês. Eu acredito que toda palavra que nos é passada, é importante da gente abrir a nossa Bíblia. E eu digo, abrir a nossa Bíblia mesmo, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de papel, porque muitas vezes nós abrimos no tablet, no iPad, no celular, mas é muito diferente você ter o papel na mão, onde você tem a oportunidade de riscar, de dar um highlight ali com uma caneta de uma cor diferente, ou de repente até escrever no teu caderno sobre esse assunto, porque é uma forma de você guardar melhor esse conteúdo. De qualquer forma, voltando para o nosso estudo de hoje. Quando eu digo que o Senhor revela a nossa necessidade, eu acredito que Ele está revelando a nossa necessidade a cada dia, principalmente nesses tempos. E nesse sentido, é importante que a gente tenha a compreensão de que muitas vezes uma situação confortável demais, ela pode nos tornar complacentes e mornos, enganando, trazendo até engano para nós mesmos. Para nós mesmos mentirmos para nós, em relação à nossa própria realidade. É como se nós nos acomodássemos tão bem que tudo parece bem, e na verdade nem sempre é assim. Às vezes nós precisamos de vamos dizer assim, alguns chacoalhos na nossa vida para a gente até poder observar o que está acontecendo e como está acontecendo, como eu e você estamos mediante aquilo que nos rodeia. É engraçado porque não tem como nós separarmos, né, as nossas emoções da nossa vida espiritual, da nossa vida intelectual. Nós somos um ser único que tem várias facetas, e dentro dessas facetas nós agimos, pensamos e nos emocionamos. E nesse período o que eu tenho observado é que ele, de alguma maneira, ele nos desafiou em alguns momentos e tem nos desafiado ainda, e eu acredito que ainda vai desafiar ainda mais num futuro próximo. Mas antes eu queria dizer para você que a Bíblia, ela nos avisa, né?
ela sempre nos avisa e sempre nos avisou que nós vivemos um período de guerra. E essa guerra que nós estamos vivendo, ela pode destruir o quê? Ela vem abalar a nossa fé, ela vem diminuir a nossa autoestima e ela pode com certeza nos levar a uma depressão. Eu tenho observado muito isso na vida de algumas pessoas com essa questão da pandemia. Por quê? Porque não deixa de ser uma guerra o que nós estamos vivendo com essa situação desse vírus. E as nossas atitudes e as nossas emoções, elas inferem e interferem em todas as áreas. E eu tenho observado muito essa questão da destruição na vida de algumas pessoas da fé, por conta da sua, não só da sua insegurança, mas também pela questão da sua autoestima, porque às vezes a questão da autoestima ela está muito ligada também à questão da culpa. E ao que a gente falou até na semana passada, se você não assistiu, assista, você pode ver isso não só no Facebook, como tem lá no YouTube. Tá tudo descrito lá, o qual culto, o que é, o que deixa de ser. Então você tem a oportunidade de rever todas essas palavras que estão sendo pregadas, tanto nos domingos, domingo pela manhã, domingo à noite, quanto nas quartas-feiras à noite. Você tem a oportunidade de poder ver lá. É só você entrar no canal do YouTube, Monte Hebron Life, e você vai encontrar todas essas palavras lá. Outro lugar é no Facebook, montehebron.ud, e outro lugar é na página da Monte Hebron. Você já parou e já olhou lá? Você já abriu essa página da Monte Hebron para você ver quantas coisas tem lá dentro? Porque toda semana a gente está colocando um estudo bíblico. A cada 15 dias nós damos uma sugestão de leitura. Todos os cultos também estão postados lá para você ter oportunidade de assistir. Não deixa de entrar. Tenta se organizar e gastar um tempinho com as coisas de Deus, que eu acredito que você não só vai ser abençoado, como você vai ver a mão do Senhor abrindo muitas portas e bênçãos na sua vida. Mas retornando para o estudo aqui, o que eu estava falando é que nós precisamos ter a consciência de que estamos vivendo uma guerra. Mas essa consciência de guerra não é algo para nos apavorar, para gerar medo no coração, para trazer o desespero, muito pelo contrário. Nós precisamos ver que mesmo num período de tribulação e dificuldade, o Senhor é conosco. Então, a nossa fé ela precisa estar firme, a nossa autoestima precisa ser firme. Eu preciso ter noção de que o Senhor me ama e o Senhor me considera. Então, entenda isso. Por mais defeituoso talvez que você se ache, problemático que você se ache, eu abro um parênteses aqui nesse momento para você para te dizer, o Senhor te ama. O Senhor te ama profundamente e Ele está disposto, como sempre esteve, a abençoar a sua vida. Nós precisamos compreender também que as nossas ações, elas não dependem da nossa habilidade para evitar os problemas da vida, mas da nossa capacidade de aplicar as soluções específicas de Deus a esse problema. Então, nós tiramos o foco da nossa incapacidade, porque na verdade nós somos incapazes, e traz para o foco a capacidade que o Senhor tem de mudar o nosso interior, de nos capacitar e nos fortalecer para enfrentar aquilo que aparece ao nosso derredor. Então, quando nós compreendemos a verdade de Deus, nós entendemos então o nosso significado em Deus e o valor que o Senhor nos dá. Entenda isso, não deixe o inimigo tirar de você a tua autoestima. O Senhor te ama e ninguém pode falar diferente disso. Hoje em dia nós estamos vivendo, uma suposta retomada da rotina. Muitas coisas mudaram, na verdade, na nossa vida diária, mas a gente começa a observar um pouco a reabertura de alguns negócios, Até mesmo a televisão ela está começando a voltar a uma programação mais normal.
a mídia, os jornais começam a cobrir outras histórias, não só a questão da pandemia. A gente até olha, né? E começa a achar que tudo vai voltar ao normal. Mas quando eu penso nessa questão do normal, não tem como eu, de repente, não questionar isso. Por quê? Como nós éramos antes e como nós somos agora? Aí eu vou perguntar, nós seremos os mesmos de novo? Talvez a pergunta mais apropriada a fazer seria, nós devemos ser iguais ao que éramos? Porque ainda ontem, numa reunião de oração, eu estava fazendo mais ou menos esse mesmo comentário. Eu tenho observado que esse período de pandemia, esse período em que nós fomos, de uma certa forma, obrigados a parar o nosso dinamismo, né? Parar de uma certa forma a nossa vida e tivemos a oportunidade de buscar uma relação mais próxima com o Senhor, tivemos a oportunidade de observar mais não só as nossas emoções, como as nossas relações familiares, as nossas relações até com o trabalho, com a casa, tudo isso nos deu uma grande oportunidade para avaliar o que nós éramos e o que nós estamos sendo hoje. Quanto nós aprendemos, quanto nós identificamos de qualidades, de defeitos, de situações que merecem ser mudadas. E aí, se eu penso, nossa, eu vou voltar a ser o que eu era, será que o que eu era espiritualmente é melhor do que eu estou sendo agora, hoje? Porque eu acho que todo o caminhar com o Senhor, todo esse momento que nós tivemos, inferiu muitas coisas, não só na nossa mente, como no nosso coração. Eu acredito que eu poderia dizer que, de alguma maneira, nós crescemos espiritualmente nesse período de pandemia. Se nós tivermos dado a oportunidade a nós mesmos de buscar mais ao Senhor, de ler mais a palavra, de orar mais, de meditar mais, eu acredito que nós amadurecemos um pouco, sim. E aí, querer voltar ao que era, eu não sei se seria uma decisão sábia. Talvez a decisão mais sábia seria como que eu vou ser agora, nesse novo tempo, nessa nova estação. A pandemia, ela trouxe muitas mudanças, né? Ela revelou muitas situações, principalmente na questão das brigas. Muitas famílias tiveram situações de brigas que aumentaram por estarem muito tempo juntos, já não sabiam mais o que era o se relacionar, né? A insegurança, de uma certa forma, surgiu de uma forma absurda na vida das pessoas. O egoísmo, né? O querer saber só de si mesmo. A questão da religiosidade, porque se você tenta lidar com a tribulação, com a dificuldade de uma forma religiosa, a religião ela não nos auxilia em absolutamente nada. A religiosidade ela nos faz fracassar. Então nós precisamos compreender que nesse processo de pandemia, o Senhor nos deu a oportunidade de poder observar essas questões de uma maneira muito palpável, de uma maneira muito real, não uma coisa que fica muito no mistério, né, da imaginação, mas no dia a dia nós vimos essas questões acontecendo, e isso gera dentro de nós não só emoções, como ações. E aí entra a questão da palavra do Senhor. Como que o Senhor permite a manifestação dessas questões
e como que nós observamos cada uma delas e tomamos conta de cada uma delas. Porque, veja, esse novo tempo, a partir do momento que o Senhor permite que nós tenhamos a consciência de todas essas questões que surgiram nessa pandemia, de emoções que nós não tínhamos tanta consciência de que elas existiam dentro de nós mesmos. A partir desse instante, nós temos a consciência de que algo precisa ser feito. E o Espírito Santo de Deus nos impele ao quê? A um desejo de ler a palavra, a um tempo de meditação, a busca da presença de Deus, a um tempo de oração. Então você vê, mesmo sendo a pandemia trazendo tribulação e coisas desagradáveis, nesse mesmo tempo o Senhor, Ele olha, vê a necessidade e Ele traz para nós o quê? A solução, a resposta. E a resposta está aí nesse novo tempo, que é um tempo melhor. Não é aquele tempo que passou, que está parado no passado, mas esse tempo hoje. O hoje está melhor. O hoje está mais saboroso, porque o Senhor está fazendo mais parte da nossa vida. E nós estamos, não que o Senhor não estivesse antes, mas nós estamos nos dando a oportunidade de observar com mais cuidado a presença do Senhor na nossa vida. Então isso é fantástico, porque é essa questão do ciclo da nossa vida espiritual. Da mesma maneira de uma planta, a gente precisa o quê? Preparar a terra, nós precisamos plantar, nós precisamos aguar e precisamos colher. Nas questões espirituais é a mesma coisa. Nós precisamos preparar a terra, precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos buscar e precisamos orar. Essa dinâmica espiritual, ela faz parte do nosso dia a dia constantemente. Então, talvez, teve uma pessoa essa semana que virou para mim e disse assim, pastora, até então, até o começo dessa pandemia, a minha vida espiritual funcionava de um jeito, hoje está funcionando de outro. Hoje eu estou conseguindo compreender melhor essas questões do ler, do meditar, do buscar e do orar. Essa pessoa virou para mim e disse assim, eu nem tanto orava. Eu achava mais que os outros, era melhor que os outros orassem por mim. Eu confiava muito na oração da intercessão. Mas hoje eu estou vendo que Deus me escuta. Você veja que maravilha. Que coisa maravilhosa que essa suposta pandemia não causou na vida desse ser humano, né? De compreender que o Senhor, não importa o que, está do seu lado. E o Senhor está acrescentando a cada dia. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é Ele que nos dá a capacidade de nos recuperar das derrotas, dos desânimos ou até mesmo das dificuldades. Eu não estou dizendo que nós somos, super poderosos, que nós não passamos por situações, por desânimo, muito pelo contrário. Eu acho que caminhar com Deus não nos exime muitas vezes de ter derrotas, de ter dificuldades, de desanimar com algumas situações, de perceber as dificuldades, mas independente de tudo isso, é o Espírito Santo que nos fortalece para lidar com cada uma dessas situações. Então nós precisamos compreender que nós necessitamos do Espírito Santo. E para que Ele esteja conosco, nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos dar uma abertura a que Ele possa inferir no nosso dia a dia, nas nossas emoções, na nossa forma de sentir, na nossa forma de pensar. É aquela abrir mão da nossa independência e buscar uma dependência do Espírito Santo. Eu entendo que a nossa vida precisa ser uma vida independente em muitos sentidos, mas do Senhor nós precisamos ser dependentes. Quando nós compreendemos que a nossa dependência precisa estar no Senhor, no Espírito Santo,
o caminhar e o desenvolver da nossa vida toma um rumo muito mais satisfatório, muito mais feliz, muito mais sábio. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, do capítulo 6, do 4 a 6, e estude essa passagem. Nós precisamos buscar na palavra a afirmação de tudo isso que a gente está crendo e dizendo. É lá que nós vamos ver. O Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de superar até mesmo o menosprezo alheio. Eu sei que é difícil muitas vezes, existem pessoas que têm um preconceito muito grande com aqueles que creem no Senhor, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de viver. E menosprezam, às vezes falam coisas duras aos nossos ouvidos, né? Às vezes até são familiares que falam situações desagradáveis para nós por conta daquilo que nós cremos, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos fortalece para poder passar por esse período. Entristece o coração? Com certeza, mas não nos derruba, e o Espírito nos ajuda a continuar caminhando cada dia mais e mais à frente. Ele nos dá a capacidade de nos recuperar após ações vergonhosas, omissões, conivência, disposição, suposições erradas. Com certeza. Nós somos seres humanos cheios de defeitos. Quantas vezes você já não se omitiu numa situação que você deveria ter falado alguma coisa? Quantas vezes você já não pecou por conivência? Quantas vezes você não já teve suposições erradas e julgou a um ou ao outro de uma maneira que não era verdadeira e real? Nós precisamos compreender que nas nossas falhas, nos nossos grandes e pequenos defeitos, o Espírito Santo, ele entra para nos aprimorar. Já falei inúmeras vezes aqui com vocês sobre a questão dos frutos do Espírito Santo. E realmente é real. Nós precisamos buscar ter os frutos do Espírito, porque são os frutos do Espírito Santo que vão mudar o nosso caráter e vão fazer com que essas situações que nós podemos dizer extremamente vergonhosas para nós, de omissões, de conivência, assim por frente, elas deixem de existir. Nós podemos ver o exemplo de Pedro. Pedro foi uma pessoa que negou Jesus. Ele teve uma tremenda de uma omissão e assim por frente. Mas, no entanto, o Senhor estava com ele e o Senhor o perdoou. Então, nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade de perceber e de nos levantar novamente. Ele nos ajuda também a meditar, a confiar e a obedecer ao Senhor e à sua palavra. É impressionante o quanto Deus, ele planejou, se preocupou e nos deu todos os instrumentos necessários para que nós tivéssemos uma vida correta diante dele. Ele inclusive nos deu um tremendo de um exemplo. Porque quando Jesus viveu aqui na Terra, ele era um ser humano igual a mim e a você. E ele viveu, e viveu corretamente. Então, nós precisamos compreender que esse exemplo na nossa vida não é um exemplo irreal, inalcançável. Ele é um exemplo para nos pontuar a reta do caminho. E o Espírito Santo é aquele que vem a nos auxiliar, né? A caminhar nesse caminho. Então, não desanime, não se sinta pesaroso, porque às vezes nós erramos. Errar é humano, mas é burrice permanecer no erro. Então, nós precisamos perceber o erro, pedir perdão para o Senhor, levantar e andar. Jamais permanecer no pecado, jamais permanecer no erro. O plano de Deus para mim e para você é muito maior.
Então nós precisamos compreender a palavra do Senhor para poder caminhar nesse caminho. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de superar aqueles que estão dispostos a lutar a boa luta da fé. Com certeza, é Ele que nos capacita. Eu acredito que, eu não sei se eu falei isso semana passada ou na semana anterior, mas aqueles que têm um relacionamento firme com o Senhor não estão amedrontados. Muito pelo contrário, estão se sentindo seguros nas suas casas ou até no seu trabalho, se for um trabalho essencial, né? Ou até mesmo agora que algumas coisas já abriram. Você veja, quando o Senhor caminha conosco dia a dia, o nosso coração fica tranquilo, porque é Ele que nos guarda. Isso não quer dizer que nós seremos irresponsáveis, que nós nos colocaremos em risco, não. Eu acho que se colocar em risco é uma atitude de tentar o Senhor, e isso é um pecado muito, muito feio. Nós precisamos compreender que Ele nos guarda de todo o mal. E essa é uma promessa que Ele tem para mim e para você. Então não deixe de estar buscando, de estar lutando, de estar superando, de estar a cada dia exercitando a sua fé. E a sua fé, para ser exercitada, muitas vezes nós precisamos de ter desafios. Os desafios testam a nossa fé e provam o quanto nós já temos fé ou o quanto ainda precisamos. Mas o mais fantástico de tudo basta uma palavra sua e minha, em oração ao Senhor e dizendo: Senhor, eu acho que eu estou precisando de mais fé, me ajuda nesse novo desafio, me ajuda a dar mais um passo. E o Espírito do Senhor vem e nos capacita a dar mais um passo. E assim nós vamos de passo em passo, dia a dia, sendo mais capacitados pelo Espírito Santo para chegar aonde, no final da nossa jornada, que é o cumprimento dos planos que o Senhor tem para a minha vida e para você. Porque olha, é só Jesus. Jesus é Ele que nos dá a vida nova. Ele nos dá uma vida nova, Ele nos dá novos objetivos, Ele nos traz novas esperanças, Ele nos traz uma segurança total e um propósito desafiador. Você consegue perceber isso na sua vida? Se não, eu quero te dar uma sugestão. Ora para o Senhor. Ora para o Senhor e pede para Ele exatamente isso. Uma vida nova, um novo objetivo, uma nova esperança. Que você se sinta totalmente seguro, com um propósito desafiador. Essa é a minha sugestão para você nesse dia de quarta-feira. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre você. Que a luz e a glória de Deus brilhem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que todos vocês possam estar se sentindo em segurança no Senhor. Que não haja temor, que não haja brigas, que não haja dissolução, que haja sim a presença do amor de Deus dentro da sua casa, que a consolação do Espírito Santo esteja em cada pedacinho do seu lar e que todos vocês consigam sentir a presença do Senhor e que Ele possa abençoar a sua vida ali aonde você estiver. Abra as suas mãos, clame com a sua voz ao Senhor. Converse com Ele e diga a Ele da sua necessidade. Apesar de Ele conhecer a sua necessidade, mas às vezes o Senhor Ele quer ouvir que nós compartilhemos com Ele a nossa necessidade. E você vai ver o quanto o Senhor fará na sua vida, porque Ele nos abençoa, Ele me abençoa e te abençoa.
Em nome de Jesus, que essa semana agora que você vai ter seja uma semana de muitas alegrias, de muita bênção e de tremendas vitórias. Que este propósito se estabeleça, o propósito do Senhor se estabeleça sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu queria agradecer a todos. Um beijão para todo mundo que está aí. E vamos orar. Vamos clamar ao Senhor e vamos orar e vamos declarar a vitória do Senhor. A vitória do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. O Senhor é grande e tremendo e Ele está aí para nos abençoar. Amém? Uma semana de vitória para cada um de nós. Deus abençoe, ó. Uma beijoca para você. Tchau.